agora chegou o nosso momento de produção textual, segundo foi me informado. Eu acredito que seja agora contos, né? O capítulo 2, Contos que Encantam. Vocês sabem que lá em português de leitura nós estamos tratando sobre os irmãos Grimm, né? E aqui no nosso livro de produção textual também. Só que agora nós vamos falar sobre conto. Então, o tema de hoje será conto em produção textual. O que é um conto? Então, o conto é um gênero literário caracterizado por ser uma narrativa curta. Então, o conto ele é caracterizado por ser bem curtinho, tá bom? Então, toda vez que vocês pensarem em conto, vocês lembrem. A tia Jo me falou que o conto, para ser conto, ele tem que ter uma historinha bem curta. Outra característica do conto é porque ele deve ter, começo, meio e fim. Além de ser uma história bem curta, ele tem que ter um começo, um meio e um fim, para poder ficar interessante para o leitor, né? Gostar daquilo. Então, começo falando, aconteceu isso, aquilo, outro. Aí o meio, né? No meio dessa trajetória vai acontecer alguma coisa e tem que ter o fim, que é o desfecho final, né? Se será um momento feliz ou não. Elementos de um conto. O que um conto precisa ter? Ele precisa ter personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Como é que isso funciona? Os personagens vocês já sabem, né? Podem ser crianças, adultos ou até mesmo animais. Um animal também pode ser um personagem de um conto. Como, por exemplo, tia, nós temos aqui Patinho Feio. O Patinho Feio, quem é o principal dele? O personagem principal não é um animal? É, né? É o patinho que é o principal personagem dele. Outra coisa, outro elemento do conto, o narrador. O narrador pode ser o próprio personagem principal, ele pode ser um narrador ou uma voz, digamos que no nosso pensamento, uma voz de fora que nós chamamos, né? Também pode ser o narrador dessa história. E o tempo, como vocês sabem, o tempo é começo, meio e fim. Então, e tem que ser o quê? Curto. Mas vale lembrar que existem contos que acontecem, por exemplo, acontece em termos de uma leitura de 20 minutos, por exemplo. Por exemplo, esse Patinho Feio, eu posso ler ele em 20 minutos, mas tem contos que pode durar até dias, mas as palavras presentes, elas têm que ser um texto bem curto. Espaço. Os contos, eles podem vir explicitamente o espaço onde eles ocorrem. O local onde o conto ocorre pode vir nos dizendo já de forma bem clara onde é que aquilo está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, alguns contos não vêm assim. Você é que vai, provavelmente deve estar acontecendo numa floresta, entendeu? Então, novamente, no tempo, alguns contos podem vir falando já de cara, mas tem contos que não, que ele já não diz assim de cara se está acontecendo ou não. Outra coisa, o enredo. O enredo é todas as ações, né, que irão acontecer dentro desse conto. Então, as ações, todos os movimentos que irão acontecer, tem que estar presente no conto. E o conflito. Tia, mas o que é o conflito? Por exemplo, aqui no nosso Patinho Feio. O conflito dele é porque ele nasceu diferente, que ele não é diferente, né? Ele só é um cisne, se não estou enganada. Isso, ele é um cisne. Na verdade, ele não é um pato, ele é um cisne. E aí, o que acontece? O conflito dele inicial é porque ele nasce em meio a patos e por isso ele não é aceito por todos. E aí ele vai o quê? Ele vai embora, vive longe dos outros até que um cisne o encontra e diz,
olhe seu reflexo na água. Então, a partir do momento que o pato, que não era pato, era cisne, se olha no reflexo da água, ele percebe que, na verdade, ele é um cisne. Então, esse é o conflito que está presente em Patinho Feio. Outros exemplos de contos que nós temos, ó. Eu tenho alguns aqui que, na verdade, é do Benjamin. Ó, por exemplo, nós temos o Pequeno Polegar, que é um menino, né, que ele é abandonado na floresta pelos seus pais e depois eles voltam. Então, é outro exemplo de conto. Outro exemplo de conto bem conhecido, Peter Pan, né? Aqui, Peter Pan, ele leva o Andy, João e Miguel para uma aventura na Terra do Nunca. E outro bem conhecido também é o Gato de Botas. Então, o Gato de Botas é um clássico que todo mundo conhece e também é um conto. Por quê? Porque ele tem tudo isso. Ele tem um personagem, que no caso é o Gato de Botas. Ele tem um narrador, que inconscientemente nós sabemos que quem está narrando é o próprio gato, a história. Ele tem um tempo, o tempo dele é bem curto. Então, o tempo do Gato de Botas ele é bem curto. O espaço acontece, primeiro acontece em uma, digamos que seja, acredito que seja uma fazenda. Inicialmente ele vivia numa fazenda. Depois eles vão viver, como eu posso dizer, andando em vários lugares, né? Ele junto com o seu dono, e posteriormente eles vão se tornar donos de um grande castelo. Então, existe espaço, né? Existiram 3 espaços na vida da história do Gato de Botas. O enredo, ele tem enredo sim, tem ações, ele vai onde o feiticeiro, e ele vai faz a caça de animais para o rei e tudo mais. E o conflito é que, porque ele procura, né, uma forma de que o seu dono tenha um meio de vida, consiga se dar bem. Porque ele leva as suas caças, né? Acredito que vocês conhecem o Gato de Botas. Leva as suas caças para o rei em nome do seu dono, né? E a partir daí ele consegue que o seu dono se torne novamente um grande... se eu não estou enganada, que ele... É o Marquês de Carabá, o nome do seu dono é Marquês de Carabá. Então, tem tudo isso. Nos tipos de conto, nós podemos ter contos de fada, que as meninas conhecem muito bem, né? Por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, quem mais? Branca de Neve, Cinderela, eu não conheço muitos contos, mas é isso. Conto de fada. Conto de terror, com aquelas histórias bem marcadas, né? Com histórias bem assustadoras. E também tem os contos fantásticos. Tia, mas o que é um conto fantástico? O conto fantástico, ele pode ser com personagens comuns, né? Como nós, um ser humano normal, e no meio da convivência dessas pessoas comuns como nós, pode acontecer uma história extremamente estranha. E aí nós, no momento da leitura, vamos entender o que está acontecendo ali. E que às vezes se torna até um próprio terror no meio desse conto fantástico. Então é isso. O conto ele precisa ter uma narrativa curta, ter começo, meio e fim, ter personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. E pode ser conto de fada, de terror e fantástico. E outra coisa, conto também pode ser dividido até em nacionalidade, porque, por exemplo, pode existir, existe na verdade, contos brasileiros, contos franceses, espanhóis. Então, até por nacionalidade, os contos podem ser divididos também. Outra coisa, tem contos de amor ou contos de romance também, além dos contos de fada, né? Contos de romance, de próprio conflito mesmo. Então, o leque de contos é muito grande e eles já são bastante antigos. E os Irmãos Grimm, que vocês irão ler no texto, eu iria até explicar esse texto da página 27, mas se eu fosse explicar, ia perder toda a graça de uma atividade que vai acontecer posteriormente. Então, eu achei melhor não. Mas os Irmãos Grimm, eles são bastante conhecidos por
escreverem contos. Aqui mesmo no texto diz que ele próprio quem escreveu o Pequeno Polegar que eu apresentei para vocês. Não só o Pequeno Polegar, como Branca de Neve e os Sete Anões também foram obras, né, dos irmãos Grimm. Então essa é a nossa aula de produção textual de hoje, sobre conto, e eu acredito que vocês irão aflorar muita mente, porque eu sei que muitos de vocês, eu acredito que gostem muito de contos.